Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus continuou: Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Segundo domingo no tempo de Quaresma. A Quaresma, como nós sabemos, é um momento de reflexão, de certa preparação para o tempo de Páscoa. É um momento onde ficamos, de certa forma, um pouco mais reflexivos, um pouco mais imersos em nós mesmos, um pouco mais pensativos sobre tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, somos e quão necessitados somos da maravilhosa graça e do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Muitas vezes somos levados a pensar sobre aquilo que nós fazemos de errado, e isso está correto, é preciso ser feito. Mas quantas vezes nós não somos levados a pensar sobre aquilo que nós supostamente estamos fazendo certo? No tempo de Quaresma, nós somos indicados a praticar alguns atos de devoção, a leitura bíblica, a oração, também atos de aspecto social ou de amor para com o próximo, como é o caso do perdão e do exercício de caridade. E quantas são as vezes onde, dentro de um período onde nós refletimos exatamente sobre os nossos erros e a nossa capacidade de nos auto-justificar, essas obras, esses atos, podem gerar em nós uma determinada sensação de que nós estamos bem, de que nós estamos caminhando por um caminho que nós conseguiremos levar daqui para frente. Bem, Deus foi bondoso em nos ajudar até aqui. As palavras de Jesus nos instruíram. Agora nós podemos caminhar sozinhos. Nós encontramos o caminho para viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus se depara com fariseus. Esses fariseus alertam: olha, é melhor você não ficar aqui. Herodes quer matar você. Jesus profere frases bem agressivas para Herodes. Começam chamando de raposa. Ele diz: não, eu ficarei por aqui algum tempo porque eu tenho que fazer, mas depois eu vou embora. Não porque o Senhor está mandando, mas porque o Senhor quer que eu cumpra toda a minha missão. E ele encerra com um texto que é profundamente conhecido na igreja. Um texto que vai servir de introdução para o seu sermão escatológico. Ele começa falando de forma duplicada. Tal qual nas vezes onde ele fala coisas até boas. Em verdade vos digo, mais que felizes, bem-aventurados. Existe um crescimento da fala aqui. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém. Era para todos prestarem atenção. Era um ultimato que Jesus Cristo estava trazendo àquele povo. Era uma palavra de ordem, era uma exposição clara e visceral daquilo que realmente aquela cidade precisaria ouvir. Pois bem, Jesus dá o seu veredito sobre aquela Jerusalém. Jerusalém, você mata os profetas. Você destrói todos aqueles que Deus ouvia. Imaginem que veredito tão duro de se ouvir. Aquele Messias esperado que viria para salvar a todos e que veio para cumprir isso, talvez de uma forma diferente de como aqueles esperavam. O Messias que veio para ser misericordioso e bondoso, para perdoar os pecados, trazer salvação. Mas ele fala contra a cidade, dizendo: você é assassina de profetas. Você destrói todos aqueles que se aproximam da parte de Deus para contigo. Mas ele conclui de forma um tanto quanto evangélica. A boa mensagem reside, inclusive, numa mensagem muito dura. Ele fala: tantas vezes eu quis como uma galinha. E vejam só que coisa incrível.
Deus se tornou homem. Isso já é parte da humilhação dele para se achegar até nós. E agora ele se compara a uma galinha, que como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo de si, protege eles do calor, da chuva, protege dos predadores, oferece a eles o alimento, oferece o calor, oferece o cuidado. Dessa forma, ele queria juntar a todos vocês e cuidar e amá-los, mas vocês o rejeitaram. E por fim, a conclusão de Jesus é de uma mensagem nada animadora, e que viria a se cumprir cerca de 40 anos depois, com a queda de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, sua casa ficará descoberta. Você será destruída, não restará pedra sobre pedra. E vocês só se verão assim quando clamarem: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que era o Messias esperado. O tempo da Quaresma nos faz refletir sobre nossos erros, como eu comecei falando. Mas quantas vezes nós não caminhamos também para refletir sobre aquilo que nós supostamente estamos certos? Quantas vezes nós achamos que alguns atos, algumas obras ou alguns tipos de práticas que nós temos, na verdade estão tudo bem? Bem, Jesus é contatado primeiramente por fariseus. Jerusalém é onde estava o templo. As pessoas que lá estavam tinham acesso ao templo. A grande maioria das pessoas que Jesus esteve ao redor durante toda a sua caminhada não tinha acesso a isso. Lá existiam os melhores mestres, os melhores professores. Lá existiam cópias e mais cópias do livro da lei. Mas Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. E bem, esse não é um vídeo para fazer uma apologia contra o Jerusalém do primeiro século. É de perceber que da mesma forma nós, igreja cristã, também temos hoje em dia o livro. Também temos os mestres. Também temos acesso diretamente a Deus. Temos todas essas coisas. Mas será que não somos também nós, a mesma Jerusalém, que mata os profetas e destrói aqueles que se aproximam? Não somos nós mesmos que, dentro de um grande véu, de uma grande capa de espiritualidade, de conversão, de cristandade, achamos que está tudo bem e confiamos em fazer parte de determinado grupo? A grande verdade é que nós só estamos seguros, nós só estamos salvos, nós só estamos protegidos quando nós formos como um pintinho. Um pintinho que se achega para baixo das asas de sua mãe, uma galinha. Um pintinho que não tem forças para lutar contra os inimigos que vêm. De um pintinho que sozinho não tem forças para se guiar no caminho correto. De um pintinho que sozinho vai passar pelo frio, pela chuva ou pelo calor extremo. De um pintinho que sem a sua mãe, sem a galinha, não conseguirá nem mesmo se alimentar ou manter a sua própria vida. Quando nós formos assim, como um pintinho, e olharmos para Cristo como a fonte única e necessária para todas as coisas, então, e só então, nós podemos ter confiança. Porque não é uma confiança que reside em nós e flui de nós, mas é uma confiança que olha para Ele, confia nele e acredita única e exclusivamente em sua justificação para conosco. Nós precisamos ser como pintinhos. E não deve isso soar para nós como algo negativo, algo menor, num tempo onde tão bom é dizer que você é um crente forte, poderoso, você está cheio da unção e do poder, de que você vai conseguir todas as coisas e que você vai mudar a sua geração. O convite de Jesus é para que sejamos pintinhos. Isso não é humilhante, porque ele, sendo Deus, se humilhou e se tornou homem para chegar até nós. E sendo homem, se comparou a uma galinha, porque é assim que ele quer cuidar de cada um de nós. É assim que nós necessitamos dele. Que no tempo de Quaresma nós possamos refletir não apenas os nossos erros, que são muitos, que são gigantescos, que são verdadeiras mortes em nosso tempo dos profetas e daqueles que Deus manda até nós. Mas que ao mesmo tempo também possamos refletir naquilo que supostamente nós estamos fazendo de certo. Quantas são as formas de confiar em nossa própria justiça e abandonar a justiça de Cristo? Quantas são as vezes onde nós queremos ser a galinha, por estarmos supostamente no nível teológico maior, no nível de profundidade maior, no nível de tempo a mais que temos na igreja maior. Somos todos nós, independente do cargo e posição, pintinhos, que precisamos da nossa mãe para sobreviver. Sem Cristo, já estamos todos mortos. Com Cristo, não conheceremos a morte. Essa é a promessa. Ele que veio para nos libertar do pecado e da morte,
para nos dar vida eterna e a pureza do Santo Espírito. O tempo de Quaresma não é necessariamente um tempo fácil. São palavras duras atrás de palavras duras, mas que é importante, porque no final dela Jesus Cristo vai morrer. No final dela, o homem-Deus, aquele que se encarnou diante de nós, será morto pelos nossos pecados e pelas nossas próprias mãos. E tudo isso pode parecer profundamente cruel, e de certa forma é. Mas somente refletindo nessas coisas nós entendemos a gravidade dos nossos pecados diante de Deus. E a gravidade que é confiar-se em sua própria religiosidade, em sua própria suposta fé. Precisamos dele. O sacrifício na cruz é nossa única libertação. Sem ele não há qualquer escapatória. Sigamos refletindo nesse tempo de Quaresma. Sigamos refletindo em tudo aquilo que nós estamos em débito para com Deus. E são muitas coisas, é uma quantidade infindável de coisas. Que consigamos refletir sobre tudo aquilo que nós precisamos melhorar. Possamos refletir sobre onde é que está a nossa fé, onde está a nossa justificação. E que naquela sexta-feira, onde o autor da vida encontrará a morte física, nós consigamos entender o quão profundo era o nosso pecado, o quão profundo era a nossa necessidade de perdão, o quão profundo, maravilhoso e completo é aquele sacrifício. Deus tenha misericórdia de nós e que nos lembremos mais uma semana que sem Ele somos apenas pó e ao pó retornaremos.